Boa tarde a todos. Dou início à sessão da saudade, em homenagem ao querido amigo acadêmico emérito Humberto Perrota. Convido para fazer a primeira locução de lembrança o discípulo e amigo de Perrota, acadêmico Henrique Murat. Bom, vou pegar aqui minhas coisas. Senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, senhores membros da mesa, senhoras acadêmicos e senhores acadêmicos, familiares do professor Humberto Perrota, meus senhores, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra poder fazer esta saudação póstuma ao acadêmico professor Humberto Perrota, com quem tive a oportunidade de trabalhar por longos anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Humberto Perrota nasceu em Paula, na província de Cosenza, na Calábria, no extremo sul da bota italiana, em 22 de março de 1924. Paola é ainda uma cidade praiana banhada pelo Tirreno, que em 1924 tinha 12 mil habitantes, não cresceu e hoje tem 17 mil habitantes. O seu grande monumento é o convento de São Francisco de Paula, o padroeiro da cidade. Então ela fica situada lá na Calábria, no sul da Itália, e tem esse convento bonito, e é uma cidade praiana, com muito pouca gente, mas com um aspecto de simpático. Ainda pequeno veio para o Rio de Janeiro, uma cidade cosmopolita, que nessa época já tinha mais de 1 milhão de habitantes. E para minha surpresa, quando eu fui verificar esses números, São Paulo só tinha 570 mil habitantes naquela época. Deve ter sido um choque, mas seus pais, apesar das dificuldades, conseguiram dar ao acadêmico Perrota uma educação esmerada. Ele fez seus estudos pré-universitários no excelente Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, e graduou-se em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, em 1947. Mas sempre foi fiel às suas origens, falando bem o italiano e, muito melhor ainda, o dialeto calabrês. Sua vida profissional transcorreu toda ela no excelente ambiente universitário da UFRJ. Foi nesta universidade onde ele aprendeu a operar e onde desenvolveu uma intensa e produtiva carreira acadêmica. Seu grande mentor foi o acadêmico professor Mariano Augusto de Andrade, um grande cirurgião e um grande formador de cirurgiões. Mariano foi um mentor de vários cirurgiões, entre os quais alguns acadêmicos, como Orlando Marques Vieira, Levão Bogossian, Delta Madureira e a mim mesmo. Aqui nós vemos Perrota jovem e Perrota com o manto de professor titular da UFRJ. Professor Mariano de Andrade e os professores eméritos, Perrota, Levão Bogossian e Orlando Marques Vieira, aqui na Academia Nacional de Medicina. O professor Perrota exerceu as funções de chefe do Departamento de Cirurgia e coordenador da pós-graduação em cirurgia com grande denodo. Tinha uma grande preocupação com o ensino. Aos membros do departamento ele deixava bem claro: aceitava um pecadilho aqui e ali, um atraso, uma falta ocasional, mas deixar de se ministrar uma aula era um pecado mortal, imperdoável, punível com o fogo do inferno. Isto fez com que o curso de cirurgia na graduação sempre fosse muito bem avaliado. Nos anos iniciais e difíceis da instalação da pós-graduação na Faculdade de Medicina,
o professor Perrota teve um papel preponderante e indispensável. Ele seguiu todos os passos da carreira universitária, atingindo o topo em 1981 como professor titular de clínica cirúrgica. Em 1997, passou a ser professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua atividade acadêmica, consta um grande número de artigos publicados, palestras proferidas, capítulos de livro, conferências, participação em bancas examinadoras, em mesas redondas e em congressos médicos. Orientou 12 teses de mestrado e 6 de doutorado, todas de caráter experimental. Organizou vários cursos, sendo que 2 deles, o de cirurgia da tireoide e o de urgências abdominais, tendo como público-alvo estudantes de medicina, residentes e cirurgiões jovens, foram repetidos anualmente por quase 50 anos. Perrota era um homem franco, honesto, rígido em seus princípios e um amigo fiel. Era também um amante da polêmica. Uma vez nós estávamos discutindo com ele algum problema da pós-graduação e a discussão estava começando a sair do controle. Eu observei, então, que enquanto alguns estavam exaltados, o professor Perrota estava se divertindo com aquela discussão. Era, pois, impossível se ganhar uma discussão com o professor Perrota, ainda mais com o argumento do vozeirão. Pertenceu às sociedades médicas pertinentes, tendo tido atuação importante nelas. Foi contemplado com várias medalhas e honrarias durante a sua extensa vida profissional. Aqui nós vemos o professor Perrota sorridente e feliz ao lado das suas filhas Elisa e Lucila, e vemos o professor Perrota na Colégio Brasileiro de Cirurgiões ao lado de José Vazen da Rocha e Luiz Guilherme Romano. Tomou posse como membro titular da cadeira número 21 da secção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina em 9 de agosto de 1998, sendo saudado pelo acadêmico Bernardo Henrique de Nunes Couto. O patrono dessa cadeira é o acadêmico Fernando Ferreira Vaz, e o professor Perrota sucedeu ao acadêmico Lúcio Villanova Galvão. Ele passou a membro emérito da Academia Nacional de Medicina em 9 de abril de 2015 e foi sucedido nessa cadeira pelo acadêmico Rossano Kepler Alvim Fiorelli. A vida familiar foi importante para o acadêmico Perrota. Ele constituiu uma família sensacional. Casou com Mari Pepa, uma descendente de espanhóis, em 1953, e ficaram casados por toda a vida. Ela graduou-se em literatura e seus trabalhos para o mestrado e doutorado foram feitos em educação, tendo desde cedo se dedicado à pintura, sendo professora de História da Arte. É uma mulher extremamente culta. Tiveram 4 filhos, 8 netos e uma bisneta, a Sofia. Teve 2 filhas médicas, a Lucila e a Elisa. Lucila seguiu a carreira do pai na UFRJ, onde se graduou, fez mestrado e doutorado, sendo professora adjunta do Departamento de Clínica Médica. No Hospital Universitário Clementina Fraga Filho, a Lucila foi diretora médica e vice-diretora. Além disso, ela dirigiu o serviço médico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Elisa tem mestrado em medicina, é cardiologista e se dedica com muito mérito à clínica particular. Seu filho Antônio é engenheiro formado pelo IME e é atualmente vice-presidente da Besserman, uma companhia americana, e vive nos Estados Unidos. Isabela é designer de formação, formada pelo IED, da UERJ, com doutorado em História, sendo professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Seu principal interesse é o estudo da história do design, principalmente no Rio de Janeiro. Aqui nós vemos algumas fotos do professor Perrota com a esposa Mari Pepa, com as filhas e netas. Aqui com o filho, aqui junto com o filho. Aqui toda a família reunida, filhos, netos, filhas, filho e netos, com a neta, ainda jovem. Aqui os netos do filho que vive nos Estados Unidos,
E para encerrar, a esperança da continuação da família do Perrota, que é essa menininha, que é a Sofia, a bisneta do professor Perrota. Trata-se, como vemos, de uma família excepcional e muito erudita. O acadêmico professor Humberto Perrota faleceu no Rio de Janeiro em 1º de novembro de 2016, e nós tivemos a felicidade do convívio com ele. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Henrique Murat, pela sua locução de lembrança de um ex-discípulo. Convido o acadêmico Delta Madureira para falar do nosso querido Perrota. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, caríssimos confrades e confreiras, família e amigos do professor Humberto Perrota, meus companheiros do Departamento de Cirurgia da UFRJ, caros convidados. Coube-me a honra, nesse momento, de proferir algumas palavras em homenagem ao professor acadêmico Humberto Perrota, hoje imortalizado nessa academia. Sua vida foi tão ativa no ensino da medicina e na atividade médica que os poucos minutos que tenho são insuficientes para ressaltar o legado que ele deixou em vida. Porém, devo tentar colocar aqui neste momento facetas da sua vida, principalmente exercidas na UFRJ, onde trabalhou toda a vida. Começo contando o início do meu convívio com ele quando cheguei à UFRJ. Em 1974, cheguei ao Hospital Moncorvo Filho de Santa Casa para iniciar o curso de residência em cirurgia, ambos serviços de cirurgia do professor Mariano de Andrade. O professor Perrota era o chefe de clínica do Hospital Moncorvo Filho e o professor, nosso confrade Orlando Marques Vieira, do serviço do professor Mariano na Santa Casa. Nessa época, a residência médica e o mestrado podiam ser realizados simultaneamente. Minha residência foi realizada na Santa Casa e o mestrado com o professor Perrota no Hospital Moncorvo Filho. Foi recebido pela primeira vez lá no Moncorvo Filho, quando cheguei no primeiro dia, pelo professor Humberto Perrota e pelo nosso companheiro do departamento, o professor Nelson Jamel, na época era professor assistente, hoje titular emérito da UFRJ. Professor Mariano, com o professor Humberto Perrota e o professor Vigan Joper, implantaram a pós-graduação exatamente na época que nós estávamos chegando na UFRJ. Eram os primeiros cursos de mestrado e doutorado do Brasil, porque antes eram as docências livres. Assim, eu e companheiros do departamento aqui presentes, doutor Eduardo Manso, Manuel Domingos, fomos o grupo dos primeiros a iniciar o curso de mestrado em cirurgia na UFRJ e, em seguida, também o curso de doutorado. O professor Mariano cuidava pessoalmente das correções das monografias, e o professor Perrota e o professor Orlando das orientações do trabalho e das supervisões das cirurgias experimentais aos alunos do mestrado e doutorado. Assim, pude começar minha carreira universitária, sempre incentivada para a pesquisa por esses professores que, anos depois, tive e estou tendo o privilégio de conviver com eles aqui nesta casa. Desde a época, o professor Humberto Perrota esteve sempre à frente da pós-graduação do Departamento de Cirurgia da UFRJ, cursos de mestrado e doutorado, até a sua aposentadoria. Tanto que, quando defendi a minha tese de doutorado em 1977, estava ele na banca, em companhia do professor Mariano de Andrade, Deolindo Couto Júnior, ou Deolindo Souza Couto, Salomão Kaiser e Vigan Joper, desses, exceto o último, todos acadêmicos dessa casa. O
professor Humberto Perrota nasceu na Itália em 22 de março de 1924. Graduou-se médico na Faculdade Nacional de Medicina em 1947. Exerceu todos os cargos nessa faculdade ligados à cirurgia geral, até ser professor titular de clínica cirúrgica em 1981, sendo elevado posteriormente a membro emérito. Concorreu a 2 livres docências, uma pela Faculdade de Medicina da UFRJ, outra pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, nas quais foi brilhantemente aprovado. Durante seu período de atividade no Departamento de Cirurgia da UFRJ, vale ressaltar seu papel de orientador em 12 teses de mestrado, 6 de doutorados, estas todas de caráter experimental, e durante sua coordenação no curso de pós-graduação em cirurgia geral. Diplomou 92 alunos, sendo 71 em nível de mestrado e 21 em nível de doutorado. Ministrou 155 cursos. Participou como membro de bancas examinadoras 160 vezes, em todos os níveis de avaliação universitária. As publicações encontradas no seu currículo compreendem 2 teses de livre docência, respectivamente sobre úlcera perfurada e traumatismo intestinal, um capítulo de livro e 81 artigos publicados no Brasil de forma integral ou resumida. Ainda 12 artigos de divulgação científicas publicados em imprensa leiga. A participação em congressos e jornadas foi extremamente contínua, com muitas apresentações em solo ou em colaboração. Igualmente, a participação em mesas redondas e simpósios. Contam-se ainda 43 conferências e palestras proferidas em vários ambientes médicos do país. A par das atividades, atuou na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ocupando posições técnico-administrativas importantes no Hospital Rocha Faria, Moncorvo Filho e Getúlio Vargas. Membro titular da Academia Nacional de Medicina desde 9 de agosto de 1988, até o seu falecimento em 1º de novembro de 2016. Desde quando comecei a frequentar a Academia Nacional de Medicina, pude verificar que ele nunca faltava a sessões, sempre com opiniões pertinentes em assuntos relacionados ao ensino médico e à política brasileira. Crítico mordaz que conseguia detectar os erros das políticas implantadas pelo Ministério da Educação e da Saúde e expunha seus argumentos com oratória forte e impecável. Incansável defensor de seus pares e amigos. Ferrenho defensor da UFRJ, mesmo após a sua aposentadoria. Sua esposa, Maripepa, que carinhosamente era chamada por ele de Pepita, sempre o acompanhava nas sessões solenes da nossa academia, proporcionando-nos a oportunidade agradável de seu convívio. Herdaram seu gene para a medicina suas filhas Lucila, Marieta e Elisa. A primeira, excelente clínica geral, que no Hospital Universitário da UFRJ prestou grandes serviços, coordenando CTIs, ensinando alunos e outras atividades. A Elisa, excelente cardiologista, com grande atividade em clínica privada também. Escapou da medicina a outra filha, Isabela, que escolheu a profissão de designer. Recentemente, quando começou a apresentar dificuldades de locomoção, às vezes uma das suas filhas o acompanhava nas sessões dessa casa. Seu único filho homem, Antônio Horácio, mudou-se muito cedo para os Estados Unidos, porém, sempre que possível, o visitava no Rio de Janeiro. Como todo italiano, sua grande alegria era ver toda a família reunida nos finais de semana, esposas, filhos, genros e netos. O professor Humberto Perrota está imortalizado nesta academia. No Hospital Universitário existe uma sala com o seu nome. Sua lembrança está imortalizada na memória de todos que conviveram com ele e estará também na memória dos mais jovens que chegaram depois ao UFRJ e os que ainda chegarão, devido à grande história na UFRJ que ele construiu com sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado.
acadêmico Delta Madureira. Antes de passar à plenária acadêmica, vou falar 2 palavras sobre o querido Perrota. Perrota foi um bom amigo meu, pessoalmente. Foi um grande incentivador quando eu fiz minha campanha para a Academia de Medicina. Nos falávamos com muita frequência. E depois convivemos aqui, como disse o Delta, ele sempre se manifestando, politicamente e cientificamente. Nunca deixou de falar numa sessão. Ele sentava ali para fugir do ar-condicionado e levantava com aquele dedo grande dele: presidente, quero a palavra. E assim o Perrota foi uma presença marcante aqui. E era um indivíduo extremamente preciso e disciplinado. E foi assim até na morte. Morreu no dia de Todos os Santos e foi velado no dia de Finados. E foi velado nessa casa, porque eu sabia que era a vontade dele. Eu estava fora do Rio quando eu soube, numa terça-feira à noite. Eu já tinha saído, estava emendando um feriado em Petrópolis. Eu desci na terça-feira, convoquei os funcionários e falei: vamos abrir a academia de qualquer maneira, porque Perrota ia querer ser velado lá. Tivemos que conseguir um eletricista, porque o sistema elétrico da academia só é ligado por um eletricista em cima, ar-condicionado, salão, etc. E conseguimos tudo a tempo. E quando estava tudo pronto, chegou Perrota e foi aqui velado, e nós fizemos algumas homenagens a ele. Então, esse era um grande homem que viveu nessa casa, que era a sua casa, e foi velado nessa casa no dia de Finados. Passo a palavra à bancada acadêmica. Quem quiser fazer uso da palavra. Acadêmico Pietro Novelino. Senhor presidente, membros da mesa, queridos confrades, vou chamar de Pepita, graças a essa fraternidade que havia entre eu e Perrota. Demais familiares. Senhor presidente, eu não poderia deixar de me pronunciar nesse momento, porque a vida do professor Perrota tem a ver, inclusive, com a minha. Ele nasceu em Paula, na Calábria, e eu nasci numa província pequena de Salerno. 1h30 de trem, próximo onde eu nasci, até Paula. E vou dizer aqui, para amenizar um pouco essa saudade, que eu frequentei a igreja de São Francisco de Paula. E lá me benzi para tirar os maus olhados. E, além disso, sempre evoco São Francisco de Paula, quando, evidentemente, eu faço as minhas orações. Já foi dito tudo cientificamente, como pessoa, sobre o professor Perrota. Gostaria de dizer, inclusive, só para acrescentar, que era o maior conhecedor de todas as leis do Ministério da Educação. Viu? Quando tínhamos alguma dúvida, recorríamos ao professor Perrota. E, além disso, nossos pais chegaram aqui, migraram, sem condições financeiras, sem cultura, porque não tiveram oportunidade de estudar. O pai dele foi jornaleiro, o meu residia-se em casa de calçados, vendia muito sapato, viu? E não embrulhava o freguês, não. Vendia com honestidade. E, portanto, eu não poderia deixar, nesse momento, de reverenciar essa grande figura da medicina. Se Vossa Excelência me permitir, eu já disse isso, nunca é demais dizer, lembrando Guimarães Rosa, que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Perrota está encantado no coração da sua família, no coração dos acadêmicos, no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Novelino. Com a palavra, acadêmico Nestor Schor. Apesar de estar
nessa academia há um pouco mais de uma década. A minha lembrança ao professor Humberto Perrota tem um contraponto. Ele sempre foi extremamente gentil e acolhedor aos jovens acadêmicos. Era uma felicidade, um sorriso quando nos aproximávamos dele. Sempre existia uma palavra bondosa, animadora, sempre tinha alguma novidade para nos contar, sempre éramos extremamente bem acolhidos. Seguramente o professor Humberto Perrota representava o espírito dessa academia pela sua magnitude, já que essa academia não é uma academia pura de ciência, ela tem um componente de ciência muito forte, mas ela tem um componente de amizade, de coleguismo, e somos muito próximos e cada vez mais, e o professor Humberto representava extremamente, muito bem, o espírito dessa academia, de tal maneira que eu vou guardar a imagem do professor como aquela pessoa simpática, tranquila, que nos acolheu sempre muito bem, não só a mim, mas todos os assim chamados novos acadêmicos. Teremos saudades do professor. Muito obrigado, acadêmico Nestor Shaw. Acadêmico Rossano Fiorelli. Senhor presidente, senhores acadêmicos, conheci o professor Perrota ainda como aluno, já que sou de uma geração mais recente. E, pela primeira vez, proferi uma palestra nessa academia, em substituição ao acadêmico professor Novelino, no seu curso há 20 anos atrás. Na intenção de me candidatar à vaga de sua emerência, fui recebido pelo professor Perrota, junto à sua esposa, senhora Peppa, de maneira fidalga, uma gentileza fraternal, e uma conversa de quase 3 horas em que aprendi muito naquele momento. Digo que suceder o professor Perrota na academia, para mim, é um privilégio muito grande, não só por uma cadeira que representa não só a cirurgia como a pesquisa e cirurgia, tanto a partir do seu patrono, Fernando Vaz, como do antecessor, o professor Perrota, o professor Lúcio Galvão, dizer que um dos pioneiros da pós-graduação em cirurgia no Rio e ter me orientado bastante nesse período pequeno de convivência com relação à pesquisa e pós-graduação em cirurgia, reitero a todos os seus familiares a nobreza e o espírito muito encantador que o professor Perrota me transmitiu, e digo que sempre honrarei muito ter substituído nessa academia, e sempre ele estará muito no meu coração e na minha memória. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Rossano Fiorelli. Acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, senhores acadêmicos, eu queria salientar aqui um aspecto curioso da personalidade do acadêmico Perrota, que foi a generosidade. Alguns amigos e discípulos do professor Diolindo Couto tínhamos o hábito de sábado pela manhã irmos à casa dele para bater papo, para conversar, para estar com o mestre que já estava àquela altura afastado e aposentado. Não me esqueço de uma manhã dessas, quando o professor Diolindo reclamou, dizendo que era um absurdo o tempo de trabalho que ele havia dedicado à Universidade do Brasil, a obra que ele havia criado, que era o Instituto de Neurologia, e a penúria do seu contra-cheque. O Perrota pegou o contra-cheque, olhou e disse: mas está errado. Você me dá esse contra-cheque, me dá sua carteira de identidade e eu vou resolver isso. Foi para a universidade e correu seca e meca naquelas repartições, naqueles setores, subreitoria do pessoal, subreitoria disso, daquilo, reclamando com aquela energia que o Perrota sabia reclamar. Ele não pedia, ele determinava, dava ordem, e resultado, trouxe um novo contra-cheque significativamente melhor
em que se fazia justiça ao fato do professor ter sido reitor, ao fato do professor ter sido diretor, quando, na verdade, a universidade o havia aposentado meramente como professor titular de neurologia, sem todas as funções extras que ele havia assumido e que a lei determinava que fosse feito. Mas quem fez essa luta insana, burocrática, de repartição em repartição, foi o Perrota. E eu me recordo da alegria dele quando me mostrou um dia de manhã, num sábado desse, os 2 contra-cheques, o pré-Perrota e o pós-Perrota. E ele dizia, fez-se justiça finalmente ao mestre. Então, isso era o Perrota. Ele era o que se chama uma casa cheia. E um homem amigo dos seus amigos. De maneira que, realmente, para quem o conheceu, ele não morre jamais. Muito obrigado, acadêmico Novis. Acadêmico José Galvão Alves. Família do professor Perrota, excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, caros colegas. Eu pedi a palavra por inúmeras razões. A principal, pelo carinho que o professor Perrota tinha, como já foi salientado pelo Dr. Shaw, professor Shaw, com os novos acadêmicos. Não só novos acadêmicos que adentravam a academia, mas os novos acadêmicos de medicina. Medicina era um brilho constante no professor Perrota. Ele tinha um cuidado pelo ensino da medicina. Ele tinha uma paixão pela UFRJ que nos envolvia. Ele tinha uma paixão por essa casa que nos entusiasmava. Não havia um dia que aqui chegando e o encontrasse e ele não falava, Galvão, vamos produzir, vamos fazer alguma coisa. Perrota era um entusiasta e passava esse entusiasmo. Mas a outra coisa me fez lembrar aqui do professor Perrota. A primeira aula que eu dei no seu curso, há muitos anos atrás, substituindo o professor Rodolfo Rocco, que não pôde ir e que era um grande amigo dele, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, ele levou esse curso até onde pôde, até os finalmente, como sabe a doutora e professora Lucila, com amor pelo ensino da cirurgia, no seu curso de emergências abdominais. O mais antigo curso de emergências abdominais da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi não só um professor, foi um entusiasta professor. Não foi só um médico, foi um entusiasta e um grande amante da academia. Perde a academia, perde muito. Perdemos nós, acadêmicos, certamente muito mais a sua família. Um abraço fraternal à família do professor Perrota. Obrigado, acadêmico Zé Galvão. Quando eu vi Pietro Novelino falando que foi rezar em Paula, eu imediatamente vi a imagem que o Perrota deve ter lhe falado. Porque em Casalento Espartano, eles são devotos da Madonna del Martire. E ele saiu da Madonna del Martire e foi rezar em Paula, na Basílica de São Francisco. Ele deve ter falado, Novelino, tutto santo son buono, ma como São Francisco de Paula não há. E por isso você teve que ir para lá. Agora eu passo a palavra à família do querido Perrota, Pepita. Senhora Pepita, eu posso chamar de senhora Pepita porque o Perrota colocava no livreto acadêmico nome da esposa, Pepita. Ele fazia questão. E depois a Lucília, Elisa e Isabela. Eu nem sei segurar isso. Olha, realmente, eu, professora, obrigada a falar pela minha profissão e obrigada no momento por receber essas imagens lindas que os amigos dele estão aqui projetando para nós. Cada um dos senhores eu conheço de nome. No momento, não posso dizer
que estou conhecendo de vista, porque eu já enxergo muito pouco, infelizmente. Senão, estaria na minha alma as feições de todos os senhores. Mas agora já está na minha alma as palavras de todos os senhores, porque eu fui professora de português. Realmente, esta casa é um jardim de palavras bonitas e um jardim de corações abertos para a ciência e, principalmente, para esse conjunto de outros corações e outras cabeças. Eu sou professora de português, já falei, mas quase não consigo falar. Muito obrigada por tudo que estão falando dele. Muito obrigada. Realmente é inconcebível que os senhores consigam ter toda a gentileza que estou mostrando, não só para ele, mas o médico, cuja vida se debruça sobre o doente e a ciência, duas coisas interligadas, mas que os senhores conseguem engrandecer. Muito obrigada por tudo que estou falando. Muito obrigada por se lembrar de mim. Muito obrigada por todos aqueles que eu conheço, mas, infelizmente, como eu já disse, não reconheço, porque quase não enxergo mais. Mas hoje eu estou enxergando e ouvindo em todos aquilo que o meu marido amou tanto, que minhas filhas amam tanto. Muito obrigada, amigos da ciência. Muito obrigada, amigos dos amigos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Pepita, pelas palavras tão bonitas. Continuo agora ainda com a família de Perrota, que queira fazer uso da palavra. Serei muito breve. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimos acadêmicos Henrique Murat e Delta Madureira, através dos quais cumprimento os demais acadêmicos, prezados convidados. Apenas algumas, e algumas mesmo, muito poucas palavras. Em nome de minha mãe, Pepita, e de toda a família, agradeço a homenagem de hoje nessa imponente e histórica casa, a qual Humberto Perrota orgulhosamente pertenceu. Estamos hoje vivendo a sessão da saudade, que entendo como sessão de homenagem e saudação ao filho, marido, pai, avô, bisavô, médico, professor, tutor e protetor. Então, festejemos a vida e a memória de quem tanto fez
liderando com rigor e trovoadas, como tinha falado o professor Murat, as suas equipes, ou gargalhando, como outros citaram, incentivando seus inúmeros discípulos e, muitas vezes, discretamente ajudando, em intensidade muito maior do que pode-se perceber, mas sempre com destemor de expor suas ideias, seus ideais e suas convicções. A ascensão que a vida lhe permitiu foi árdua e meritoriamente conquistada. Teria moldado essa ascensão sua postura em defesa da educação pública e gratuita em todos os níveis? Essa era uma das suas bandeiras. Teria isso também representado a quase imposição que nos impôs a seus filhos, quase imposição, disse, não obrigação, de que cursassem universidades públicas? E a sempre mencionada e também praticada educação médica continuada? É um momento em que se revive a saudade, sim, da presença constante, dos almoços em família, das perguntas de todo dia. Está precisando de alguma coisa, meu netinho? Ou, como vai o hospital universitário, minha filha? Alguma novidade? Você leu a matéria que saiu publicada ontem no Globo? Mas essa presença continua e é mais forte do que a ausência física. Não perecerá. Alguns dias após seu falecimento, nossa mãe, chorosa, comentava exatamente sobre o vazio, a falta que Perrotão lhe fazia. E nós respondemos: mãe, papai não está mais sentado na poltrona dele, de onde tudo vigiava, e acreditem, vigiava mesmo. Mas teve uma vida plena e continua aqui, vivo, através de tudo que nos ensinou, do exemplo que nos deixou, da família que cresce e se renova nas novas gerações. E Pepita, vou repetir o que o professor Novelino tinha dito, e Pepita, nossa cultíssima mãe, respondeu: Guimarães Rosa, que ela particularmente adora, tem uma frase sobre isso. Repito, então, a frase com a qual eu termino. Guimarães Rosa disse: o mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguém da família quer fazer uso da palavra? Só lembrando a todos que as sessões da academia são gravadas e depois ficam no site, acessíveis na integralidade a qualquer momento e eternamente. Algum amigo do professor Perrota na plateia quer fazer uso da palavra? Quero lembrar, vendo o nosso querido Alberto Schneider, que Perrota cumpriu sua missão acadêmica sempre. Ainda na última eleição para presidente, Perrota já com dificuldade enorme de locomoção, já praticamente não saía de casa, fez questão de vir a esse plenário, trazido por Alberto Schneider, para exercer o direito a voto na diretoria. Então, isso muito honrou a academia, Perrota ter vindo aqui. Professor Schneider, um breve pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Francisco Sampaio, excelentíssimos senhores acadêmicos, prezados e queridos familiares, prezados amigos e colegas do departamento. O professor Humberto Perrota nos deixa um legado que é perene. Obviamente que ele nos trouxe não só um universo de conhecimento para aqueles que foram seus discípulos ou aqueles que conviveram com o professor Perrota, numa circunstância em que, para nós, a vida acadêmica se mostrava algo ainda nebuloso, pouco palpável. Isso se concretizou graças ao estímulo que ele sempre trouxe aos mais novos, com reconhecimento do mérito e com o grande incentivo àqueles que se dedicavam à vida pública. O professor Perrota nunca foi uma unanimidade, mas isso foi muito bom, porque a criatividade que gerava
para as novas gerações e a movimentação que trazia com os debates, com as polêmicas, exaltavam e enalteciam a todos aqueles que o cercavam, não trazendo só admiração, mas também a concepção de que é importante discutir e debater para que nós possamos evoluir. Eu creio que o professor Humberto Perrota nos deixa sempre uma imagem de alegria positiva, de estímulo, e a isso nós nunca vamos, são marcas indeléveis, e que nós nunca vamos deixar que se escorram, que se esvaiam pelas nossas mãos. Aqui estão presentes seus familiares, nós aqui que participamos do seu convívio durante, eu particularmente, mais de 3 décadas, creio que não tenho mais tempo de ter novas amizades com essa tão duradouras assim, e eu gostaria de finalizar, mudando um pouco, mas indo para a área da literatura, que sempre me trouxe uma proximidade com a Dona Pepita, sua querida esposa, e falar algumas palavras, ou poucas palavras, lembrando Cecília Meirelles, que dizia que há pessoas que nos falam e nós não escutamos. Há pessoas que nos ferem, mas não nos deixam cicatrizes. Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alberto Schneider, pelas belas palavras, lembrando seu querido mestre Humberto.